Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa Educação e Fé, um programa que aborda temas sobre educação em ambientes sociais, relacionando a fé bíblica e cristã que nós professamos. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre capelania na escola. Especificamente, vamos falar um pouco também sobre a escola Eduardo Dodge, que fica localizada aqui no município de Vila Velha, no bairro Jaburuna. Já trouxemos aqui uma entrevista falando sobre os projetos da escola. E hoje vamos falar sobre esse importante papel do capelão, a capelania escolar. Para falar desse assunto, nós convidamos o pastor Douglas Spanger. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo ao programa Educação e Fé. A paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conosco neste programa. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui. Muito bom. Pastor Douglas, além de exercer também a capelania ali na escola Eduardo Dodge, ele também é formado em administração de negócios, MBA, né, pastor? Exatamente, marketing, né, nossa atuação Isso. nessa área. Bom, pastor, para trazermos aqui, iniciarmos nossa conversa, trazermos um esclarecimento sobre esse assunto, né? O que é capelania? Para esclarecermos aqui. Bom, a capelania, pastor Marcos, ela se popularizou, podemos dizer assim, Uhum. no serviço militar, Sim. não é? Os exércitos levavam sempre um ministro, um sacerdote, alguém que representava ali a palavra de Deus. Uhum. E nos exércitos, ali no meio das guerras, era destacado um ambiente, né, chamado a própria capela. Então, ali era um ambiente de oração, né? Muito bom. Então, a palavra capelania, né, uma das origens dela vem da palavra capela, que era esse ambiente reservado para essa parte espiritual nas Muito guerras, bom. né? E qual o papel da capelania escolar hoje na escola Eduardo Dodge? Eu vou aproveitar até para dizer que nesse episódio nós vamos estar passando no transcorrer aqui da nossa entrevista algumas imagens, né, da escola Eduardo Dodge, para que todos que nos assistam possam observar, ver, né, e acompanhar um pouco ali sobre o espaço físico, muito bom lá, né? Mas, assim, voltando aqui ao assunto, o papel da capelania na escola Eduardo Dodge, como é que tem se dado hoje? Certo. O papel da capelania, como nós falamos agora há pouco, Uhum. tem esse objetivo de ser uma figura de trazer um conforto espiritual. Entendi. Você tem várias capelanias, né? Você tem a capelania hospitalar, né? A capelania militar e a capelania escolar. Muito bom. Então, o nosso objetivo hoje, com essa capelania, é ser ali um apoio espiritual Uhum. para os alunos, os seus familiares e também os colaboradores, Muito né? bom. O papel do capelão escolar, ele está distante de qualquer função administrativa. Uhum. Então, ele não cuida de nada administrativo Certo. ou pedagógico, né? A Uhum. nossa função como capelão é dar suporte espiritual, né, para Uhum. esses três grupos que nós mencionamos: alunos, familiares e colaboradores, Uhum. né? Interessante, nós estávamos conversando, né, antes aqui da gravação. Você estava dizendo que você já estudou também numa escola confessional, né? Você tem essa identidade. Pode contar para a gente um pouco, Douglas, assim, da sua Sim, experiência, dessa vivência que com certeza trouxe, né, para você uma bagagem ainda maior para estar atuando, né, nesse é, aspecto lá na escola Eduardo Dodge. sim, com certeza. Foi uma experiência de 7 anos, Uhum. né, do pré até a sexta série, então foram 7 anos em colégio confessional. E para mim, como aluno, foi uma experiência muito marcante. Uhum. Não só a escola em si, né, porque a escola confessional ela impõe ali limites, Certo. né, que são limites bíblicos, né, Uhum. para a nossa segurança. É. Trabalha-se muitos valores, né, e que nós conhecemos muito bem. Mas o que me marcou nesse período do colégio confessional foi que na adolescência ali, talvez no início da adolescência, eu vivia um problema grave dentro de casa, Uhum. um conflito familiar, meu pai e minha mãe, e eu sendo o filho mais velho, absorvendo tudo aquilo.
sem ter para quem falar, né, a quem Uhum. recorrer. E certo dia eu cheguei na escola de manhã e eu fui chamado na sala da diretoria. Eles queriam saber alguma coisa e tudo. Eu lembro quando eu entrei na sala do diretor, que naquela ocasião era também o pastor da escola, Uhum. e ele me fez uma pergunta somente. Ele falou assim: vai tudo bem com você? E eu, criança praticamente, né, passando por aqueles momentos difíceis, eu me quebrantei. Uhum. E comecei a chorar muito, e ali ele me assistiu. Maravilha. E esse momento ficou marcado para mim, né? É. Essa assistência pastoral Uhum. no momento que eu precisava. Então, eu vejo que hoje o papel do capelão, quando ele se coloca nessa posição de ser um ouvinte e estar acessível para os alunos, é extraordinário, né? É algo assim maravilhoso da Muito parte do bom. Senhor, que realmente impacta na vida de uma criança. Uhum. É interessante, essa colocação que você fez, porque é um diferencial na escola, né? Quer dizer, a escola tem esses momentos da intervenção pedagógica que são importantes. Existe toda uma estrutura, né? A escola Eduardo Dodge, especialmente, inclusive o diretor Helber, né? Uhum. Esteve conosco aqui falando sobre a escola. Aproveito para convidar todos que nos assistem. Se você não assistiu o episódio falando, o programa, né, falando sobre a escola Eduardo Dodge, acesse nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, a escola Eduardo Dodge, onde ali o pastor Helber ele traz bons esclarecimentos falando sobre a estrutura da escola, e que é muito importante, mas esse aconselhamento mais pelo lado espiritual é um complemento também essencial, né? Faz realmente toda a diferença, como fez na sua vida, e por certo, né? Cremos que Deus estará te usando ali, como já tem usado até aqui, ah, para fazer essa diferença na vida de muitos estudantes ali. Uma vez que a escola confessional, ela não tem só alunos que professam a mesma fé, né? Tem alunos de todo tipo de crença ali, estudando, optaram por aquele ensino, mas que têm as suas necessidades também. É importante essa intervenção. Agora, um outro esclarecimento, Douglas, que eu gostaria que você trouxesse para nós, é o seguinte: como que o capelão ele lida dentro da escola com questões éticas e morais ali na escola Eduardo Dodge? Bom, o manual do capelão, o livro didático dele, é a Bíblia, né? Palavra de Deus. Então, todos os assuntos que chegam até nós, Uhum. eles são tratados pelo viés bíblico, né? O olhar bíblico. Tá bom. Até aproveitar uma fala sua aqui anterior, é, como você bem colocou, nem todos os problemas são pedagógicos. É. Então, às vezes, você percebe que a dificuldade em matemática não é uma questão, às vezes, cognitiva, é o momento que ele está passando, Uhum. né? Então, esse trabalho em conjunto, ali com Muito com a bom. coordenação, com a diretoria, nós conseguimos acompanhar cada aluno e identificar, não, esse problema aqui, ele não era assim ano passado, o semestre passado ele estava indo bem, o que aconteceu nesse caminho? Então, quando o conselho ali identifica essas situações, não, olha, Hum. acho que esse assunto é um assunto mais espiritual, então É. vamos levá-lo, né, para a capelania. Então nós temos a condição de entendê-lo melhor e ali trabalhar com questões, às vezes, ansiedade, medo. Eu lembro que 2022 foi o nosso primeiro ano, né? Certo. Nós tínhamos assim, ainda era muito recente para as crianças e adolescentes o fim da pandemia. Então Uhum. muitos deles perderam familiares, trocaram, Uhum. além de perdas familiares e de mudança de escolas, né? Uhum. Mudaram de escola, deixaram os amigos. Então atendemos muitos adolescentes assim muito chorosos, sentindo Uhum. a falta de amigos e tal. E então assim, todo o assunto que nós tratamos, ele vem primeiro pelo viés bíblico. Quando nós tomamos ciência de algum problema que precisa ser tratado moral, ético, eh, que é levantado pela coordenação, pela pedagogia, né, pelas pedagogas, nós atuamos prontamente. Nós Uhum. entendemos e sabemos que a palavra de Deus é apta É para verdade. discernir
né, os pensamentos, as intenções do coração, ela é viva. Então, por exemplo, exemplo prático, um assunto que é recorrente desde a nossa época de escola, bullying. Naquela época não chamava bullying, né? Bullying, por exemplo. Então, como tratar o bullying numa escola confessional? Então, foram situações que nós tratamos ao longo desses 2 anos. Nós fazemos reuniões e aí nós vamos para a palavra. O que a palavra fala sobre o próximo? Então, nós percorremos toda a palavra mostrando o amor ao próximo. Muito bom. Não é? Qual que é o ensinamento do Senhor, aquilo que agrada a Deus. Um outro assunto, por exemplo, uma palavra também que é muito recorrente nos nossos dias, é empatia. Né? Precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Entender, às vezes, uma limitação. Aí, nós vamos lá na palavra, vamos lembrar de várias histórias. Por exemplo, o paralítico de Cafarnaum. O que os amigos dele fizeram? Jesus estava na casa, não tinha como entrar. Não, mas nós queremos levar o nosso amigo para ser abençoado. Maravilha. Então, desce ele pelo telhado. Né? Então, em todo tempo, nós aplicamos as histórias bíblicas, os ensinamentos do Senhor, e ali nós vamos realçando, né, esses valores que agradam a Deus, e isso vai ajudando a formação dos alunos. Por exemplo, mais um exemplozinho aqui. Fica à vontade. Nós tivemos um tema sobre perdão, né? Sobre perdão. E nesse dia, para você ver, né, Marcos, como que tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Nesse dia da aula sobre o perdão, um coleguinha havia sido rude com os demais. E havia brigado, aquela coisa de criança, né? Aquela agitação e tudo mais. E naquele dia a professora trouxe o ensino sobre perdão. Olha, no final da aula, o coleguinha chegou para a professora e falou: tia, eu preciso pedir perdão para uns 3 colegas aqui na sala. Você me ajuda? Você vai comigo? Falei, claro! E aí o maravilhoso aconteceu, né? Ele foi no coleguinha, foi num, foi em outro. Eles se abraçaram, choraram, né, e se reconciliaram. Então nós vemos que o colégio confessional é o ambiente de uma operação extraordinária de Deus. Verdade. Estou me delongando, né, Marcos? Não, fica à vontade, está muito bom a explicação. Aí você me disse assim também, é um ambiente que nós temos outras pessoas de outras denominações e tudo mais. E é verdade. Nós não temos só estudantes da Igreja Cristã Maranata. Sim. Né? Nós temos de outras denominações e até de pessoas que não frequentam nenhuma igreja. É interessante, inclusive, reportando a sua fala sobre a palavra do Senhor, que diz que a palavra é viva e eficaz, né? Então, assim, há muitos recursos ali no ambiente escolar. E, às vezes, pode ser que alguma intervenção pedagógica não seja eficaz como a palavra. Então, assim, claro que a intervenção pedagógica tem a sua importância, sim. Identificar, talvez, as limitações também dos estudantes, às vezes limitações até clínicas, né? Questão das limitações com relação ao autismo, TDAH, dislexia, esses detalhes. Mas, em muitos momentos, nós cremos e entendemos isso, que essa existência do uso da palavra, ela às vezes traz esse atributo da palavra que é a eficácia. Então, quando é trazida a palavra, às vezes pode mudar a vida de alguém. Pode fazer com que alguém que esteja desanimado, ele possa voltar a ter o ânimo, possa voltar a entender e a alcançar o sentido de viver, né? Sim. Então, realmente é muito interessante. Agora, outro detalhe é o seguinte. Eu creio, Douglas, não sei se há alguma experiência que você possa contar aqui, situações assim de crises ou dificuldades dos estudantes, que estratégias que a capelania ela utiliza para tratar essas situações? Perfeito. Olha, nós procuramos sempre deixar para os alunos uma porta aberta. Muito bom. Eles sabem hoje, os alunos que já estão lá, né, há 2 anos, os que já, ou até mesmo que entraram no ano passado, eles descobriram que a figura do pastor ali é uma figura de acolhimento. Então, o primeiro contato, ele sabe que vai ser acolhido e ouvido.
nós já atendemos crise, tanto dos pequenininhos até como adolescentes, às vezes o desinteresse de participar do culto na igreja dele. Veja, a extensão da capelania, ela extrapola aquele ambiente da escola e ajuda, sim, o aluno na vida espiritual dele, fora dos limites das paredes da escola, e sim, nas suas igrejas, na sua família. Então nós tínhamos uma adolescente que estava desanimada de ir para o culto, perdeu aquela alegria, e fomos conversando, fomos ouvindo, e aí realmente ela estava passando por alguns problemas dentro de casa, e nós tivemos a oportunidade de ouvi-la e também marcar uma reunião com a família, né, com o pai e a mãe. E foi uma reunião maravilhosa, assim, servos do Senhor, que perceberam que poderiam, sim, ter uma atenção maior naquela situação, naquele assunto. E a grande bênção, Marcos, que imediatamente você vê o zelo, né? Assim, pais zelosos, como que Deus abençoa. Eles imediatamente entraram em ação e conseguiram contornar e trouxeram a adolescente para perto e começaram a se envolver junto com ela. Olha, ela foi restaurada. Maravilha. Eu encontrei com essa família algumas semanas depois. Pastor, a nossa filha foi resgatada. Graças a Deus. Então, assim, nós vemos que essa intervenção espiritual, ela é eficaz, porque ela é na palavra, né? Exatamente. E você traz ali e compartilha a palavra com a família, com o adolescente. Tivemos situações de assuntos que já tinham sido levados para o ambiente pedagógico e que não era pedagógico, né? Teve a sua limitação. Mas quando nós trouxemos para a palavra, aí o entendimento se abriu, né? Eu vou usar só a expressão desse caso que eu estou mencionando assim superficialmente. O pastor, adolescente, né? Uma outra adolescente falou assim, olha, depois que eu dei a explicação que ela precisava, falou assim, eu estava confusa, agora eu entendi. Então, assim, pela palavra, o Senhor opera no meio da igreja, né? No meio da escola. Então, nós temos percebido que nós temos alcançado muitos bons resultados. Nós temos uma experiência desse último ano que os pais começaram a reparar que o filho, ele estava muito agitado nos outros ambientes fora da escola. Agitado. Mas na escola o relato era outro. Não, na escola ele se comporta. E aí você fazia às vezes um momento espiritual ali na escola, comportava. Não, tem alguma coisa diferente. E aí começaram e foram conhecer uma das nossas igrejas. E perceberam que lá numa das igrejas que eles foram, a criança se manteve também calma. Não, peraí, alguma coisa chamou a atenção. E começaram a conhecer um pouco mais. E hoje se definiram em congregar em uma das nossas igrejas. Que maravilha. Né? Porque perceberam que algo tocou no coração daquela criança. É uma operação do Senhor. É interessante, né? Que quantas experiências, né? Eu até lamento um pouco que as minhas filhas já estão grandes. Mas se eu tivesse filha pequena e morasse aqui em Vila Velha, com certeza a minha opção de escola seria a escola Eduardo Dodge, né? O pastor Helber, na entrevista que ele nos trouxe aqui, ele falou a respeito de projetos extraordinários e além de toda essa estrutura, ainda esse acompanhamento ali, né? Essa parte espiritual, a valorização da palavra de Deus, né? Esse aconselhamento que é feito ali da parte da capelania e que realmente traz uma segurança para a família e também para os estudantes, por certo. Agora, pode ir. Não. Pode. Qualquer coisa depois corta. Outra pergunta que eu queria fazer aqui, Douglas, é o seguinte. O papel da capelania é voltado apenas para os estudantes ou ele também é abrangente, assim, por exemplo, profissionais da educação, a capelania também pode atuar, ou familiares, você já mencionou alguma coisa já no começo, mas podia esclarecer melhor para a gente a respeito disso? Certo. A capelania está à disposição de todos aqueles que estão envolvidos com o DOD. Principalmente os professores, os funcionários. Né? Nós temos essa abertura. Né? Quando nós estamos lá, nós atendemos, né,
Os alunos, nós participamos das aulas, nós damos as aulas, né, de ensino religioso, mas no intervalo, quando as aulas estão acontecendo, eu costumo procurar os colaboradores, né, os que atuam ali no DOD, pergunto como estão. Muito bom. Então nós temos essa liberdade e tem sido uma bênção, né, ali uma oportunidade de levar a palavra, de orar com eles. Isso acaba gerando um ambiente, Um né, ambiente mesmo espiritual. de comunhão, né? Nós sabemos que o DOD não é uma igreja, é uma Sim, escola. claro. Mas esse trabalho de aconselhamento e de conforto e direcionamento espiritual tem sido uma grande bênção para todos nós. Muito bom. E, o Douglas, quais os principais desafios enfrentados hoje, né, pela capelania, e como são superados? Marcos, essa pergunta é muito importante, porque o desafio, no meu olhar, o maior desafio para o capelão e para todos os envolvidos nesse grupo confessional é conquistar o coração do aluno. Muito bom. Nós precisamos conquistar o coração dele. É. Não é automático. Não é? A figura do pastor ele está ali à sua disposição e você vai procurá-lo quando você precisar. Não é simples assim. Né? Então, o grande desafio é você conquistar o coração dele e ser ouvido. Né? Por quê? Se ele parar para te ouvir, né, ele vai receber uma bênção. Até um salmo, né, que está no Salmo 34, fala assim: vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Se os meninos vierem e nos ouvirem, eles vão aprender o temor do Senhor. Então, eu acho que o maior desafio é esse. É conseguir, nesse mundo tão agitado, de multitelas e de muitas informações, é você mostrar para o menino, para a criança, para o adolescente, o valor da palavra, mostrar para ele quem é Jesus, né? Porque o nosso maior objetivo, além de toda essa assistência, é apresentar Jesus, né? Jesus vivo e revelado. Verdade. Então, o desafio, ao meu ver, é fazê-los entender a importância da palavra, mostrar a vida eterna e conseguir, pelo Espírito Santo, encontrar um lugar nesse coração e conseguir que ele nos dê esse ouvido. Né? E a consequência de ouvir essa palavra, de nos ouvir, para falar aquilo que nós temos que falar da parte do Senhor, é que a fé ela é gerada. Né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós temos essa abertura, quanto mais o Senhor nos dá graça para conquistá-los, mais eles ouvem os conselhos bíblicos e mais o Espírito Santo vai acrescentando a fé nos corações e a fé genuína, a fé redentora, a fé salvadora. Então esse, ao meu olhar, é o maior desafio, é ter essa atenção deles para que eles entendam que há um projeto eterno para a vida deles. Maravilha. Muito bem, estamos aqui encerrando. Quero agradecer a presença do pastor Douglas Spangero. Muito obrigado, pastor, por aceitar nosso convite, trazer aqui os esclarecimentos. Amém. Pastor Marcos, eu agradeço a oportunidade e quero deixar aqui um abraço a todos os irmãos, né, aos pais que estão nos ouvindo e dizer aos pais que vocês não estão sozinhos. Nós estamos junto com vocês, à disposição, sendo aluno DOD ou não, né, pastor Marcos? Nas igrejas, dos pastores. Com certeza. Estamos à disposição para ajudá-los e caminharmos juntos, formando cidadãos do céu. Muito bom. Amém. É isso, olha, gostei muito da entrevista, aprendi bastante e a todos que nos assistem, assim encerramos mais um programa Educação em Fé. A todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.